Olá, galera do terceiro ano. Espero que vocês estejam bem. Vamos estudar um conteúdo novo para a disciplina de inglês. Vamos estudar sobre conditional sentences. E são 4 tipos de orações que nós vamos estudar. Começando aqui pela condition, que estabelece relações, quando eu falo de fatos relacionados à natureza, ações que levam a resultados previsíveis, coisas que sempre acontecem, e nós costumamos classificar esse tipo de oração como conditional zero, ou zero conditional, melhor dizendo. Então, como vocês podem observar na frase que eu vou ler agora para vocês, if you don't water the plants, they die. Quer dizer, se não tiver água para estar alimentando, aguando essas plantinhas, elas podem morrer. Então, nós temos fatos relacionados aí à natureza. Posteriormente, nós vamos ter outros conditionals, né, que é a forced conditional, que ela estabelece ou indica o que acontecerá se uma certa condição se concretizar. Essa estrutura normalmente apresenta situações reais, ações ou acontecimentos futuros de resultados perfeitamente possíveis. Aí nós temos um retângulo aqui na página 152 do livro de vocês, o livro didático, que tem uns exemplos bem simples, bem fáceis de ser entendido. O exemplo que eu tenho é assim: se a Jane estudar, ela passará. Então, indica o que acontecerá diante de uma condição, que é se ela estudar. Na oração condicional, o verbo é usado no simples present, enquanto o verbo da oração principal é usado no infinitivo sem o to, precedido do will. Temos aqui o exemplo, o próximo exemplo é: if Jane studies, she will pass. Quer dizer, essa que está direcionada para o futuro, né? Que esse verbo will ele quer dizer algo que vai ser feito posteriormente. Se a Jane estudar, ela passará. Temos agora a segunda conditional. Indica o que aconteceria se uma certa condição fosse atendida. Essa estrutura normalmente apresenta situações irreais, hipotéticas. Os acontecimentos ainda estão em um tempo futuro e os resultados são improváveis, por serem contrários à realidade. Aí temos o exemplo: se a Jane estudasse, ela passaria. Abre parênteses. Ainda não chegou o dia da prova, mas as perspectivas para a Jane não são boas, porque na realidade ela não estuda. Na oração condicional, o verbo é sempre usado no simples past, enquanto na oração principal o verbo é usado no infinitivo sem um to, precedido do verbo would. Exemplo: if Jane studied, she's would pass. Se o verbo da oração condicional for to be, vocês vão usar aquela partícula where para todas as pessoas, mesmo quando se tratar do I, do he, do she e do it, em lugar do was. Temos um exemplo aqui abaixo: if Jane were a good student, she's would pass. Então, se Jane fosse uma boa aluna, ela passaria. Vamos para torch conditional. Indica o que teria acontecido se uma certa condição tivesse sido atendida. Essa estrutura trata-se de situações irreais, hipotéticas, e os acontecimentos são ocorridos lá no passado, quer dizer, algo que não se recupera mais. Os resultados desse tipo de condição, da torch, são coisas irreversíveis. É aquela história da gente chorar o leite que já foi derramado. Se a Jane tivesse estudado, ela teria passado. A prova já aconteceu e a Jane não passou. Quer dizer, não há mais nenhuma forma de a gente recuperar esse dano.
Na oração condicional, o verbo é usado no past perfect, enquanto na oração principal o verbo é usado na conditional perfect, que é o would mais o have, mais o participio passado do verbo. Exemplo: I, Jane, had started, she's would have passed. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, um conteúdo bem complicado a gente ver assim à distância, mas vocês têm um livro, vocês podem dar uma olhadinha. Esse conteúdo, galera, ele está muito assim correlacionado com a partícula se quando empregada nas orações em língua portuguesa. Ela está muito agregada aos nossos códigos de linguagem. Então, estabelece condições. O que vocês devem observar são 3 quesitos, que é a questão do passado, do presente e do futuro. Então, existe sempre uma condição e as colocações verbais, certo? Então, até lá, mais tarde a gente se fala.